fazer intervenções. Por que intervenções? Porque a cidade é um espaço aberto para você ocupar a qualquer hora, ela está 100% disponível. E o circuito de artes ele é limitado, ele não consegue... Tem muito artista para pouco espaço, o circuito oficial não consegue abrigar todo mundo. Geralmente meus trabalhos começam na rua e depois eles circulam por outros espaços, mais pelo circuito oficial. Mas sim, 95% do que eu faço começa na rua e começa nas ruas de Curitiba. Curitiba é que é meu, vamos dizer assim, sempre falo, Curitiba é meu laboratório. Intervenção urbana é um termo que está sendo aí muito utilizado, um termo que muito praticado. E a intervenção urbana do Tom Lisboa, como é que ela funciona? Todo o trabalho de Tom Lisboa, toda intervenção urbana minha, que eu coloco na cidade, ela vai desaparecer. Ela vai ficar um dia, no máximo 2, e ela vai ser jogada fora, ou alguém vai encontrar, vai levar para casa, e isso me interessa. Que dure pouco e que caso alguém goste daquela obra que eu coloque na rua, ela pode levar para casa. Eu acho muito bacana esse trânsito de uma obra que está no espaço aberto e depois vai para o espaço privado da casa da pessoa. Tudo começou em 2004 com o projeto Ficções Urbanas, onde Tom Lisboa espalhou 20 outdoors pelo centro de Curitiba, com fotografias dele que extrapolavam o limite entre o real e a ficção. No ano seguinte, Tom decidiu sistematizar as intervenções urbanas. E eu gostei de fazer exposição a céu aberto, só que eu, ao mesmo tempo, sabia que eu não ia ter como ter patrocinador todo ano. E aí eu comecei a criar meios autossustentáveis de continuar produzindo sem precisar de patrocinador. E aí surgiram as intervenções de maio. Eu criei para mim, por exemplo, um valor fixo. Eu posso gastar no máximo R$300. Ou seja, é uma verba que eu posso gastar, não vou ficar mais pobre, enfim. É uma verba que eu tenho para tentar fazer algo diferente, sempre algo inédito. E sempre no mês de maio. A partir disso surgiu a intervenção Polaroides Invisíveis, onde Tom criou uma forma inusitada de revelar uma imagem. O Polaroid Visível são pequenos textos que eu escrevo, em que nesse texto eu dou instruções para a pessoa encontrar no espaço urbano o que eu queria ter fotografado. O projeto seguinte, eu saí dos outdoors de 3 por 9 metros e caí nesse papelzinho amarelo de 11 por 14 centímetros. Eu gastei R$15 para fazer a intervenção. E é um trabalho que, no mesmo ano, eu ganhei o Prêmio Porto Seguro de Fotografia com esse trabalho. Depois eu tive exposição na Caixa Cultural de Curitiba. Em 2006 foi a vez do projeto Cinematógrafo. O cenário novamente era Curitiba, uma moldura vazada que sugeria ao espectador um enquadramento. Blow Up foi a intervenção de 2007. No ano seguinte, em 2008, foi a vez de Tudo o que há é o que já está lá. 2009, a intervenção de maio foi a Caracteres Retratos em Preto e Branco. Still Life foi o projeto de 2010. E no ano passado, Tom criou a intervenção de outono. O artista prendeu folhas em balões e soltou pelo céu da capital paranaense. Nelas estava escrita a frase: "É no outono que as folhas se despem de seus sonhos." Neste ano, intervenção urbana, de maio, qual será, Tom? A gente tem aqui as máquinas fotográficas de brinquedo. Explica pra gente, então, a intervenção urbana deste ano, a intervenção de maio deste ano. Esse ano, geralmente eu penso muito fotografia, imagem. E agora na 10ª eu acabei tendo essa ideia em que eu lido mais com equipamento, eu lido mais com a câmera fotográfica. E, na verdade, eu estava muito sem inspiração sobre o que fazer para a 10ª. Todos os objetos que eu imaginava fazer, eles não davam certo. Aí eu falei, quer saber, eu vou pegar um objeto pronto. Aí fui numa loja de brinquedo e peguei um binóculo, uma câmera fotográfica e uma lente de aumento. Aí o binóculo me desinteressou, a lente também. Aí a câmera eu fiquei olhando, eu falei, puxa, a câmera é tão bonitinha, mas pena que ela tem essa imagem já gravada, que vai girando quando a gente aperta o botão. Mas eu falei, puxa vida, se eu conseguir apagar esse desenho, de repente posso colocar um desenho meu, ou posso colocar um texto. Aí eu abri a câmera,
eu não sou muito de desmontar, né? Eu falei, vou pegar a chave de fenda e vou abrir isso aqui, vou ver como é que isso aqui funciona. Aí eu olhei e falei, olha, até que é fácil mexer essa câmera aqui, eu vou tentar tirar. Aí tirei, é nisso que eu estou mexendo dentro da câmera, interferindo no mecanismo dela. Eu lembrei de um livro que é super famoso, é referência na fotografia, que é A Filosofia da Caixa Preta, do Flusser, em que o Flusser fala que o artista ele é necessário para subverter o equipamento, porque o equipamento, quando ele é criado pela indústria, ele tem um número limitado de funções. E só o artista ele consegue interferir, às vezes no mecanismo, no hardware, para que esse equipamento gere resultados inesperados. E nisso que eu estou mexendo, assim, eu falei, gente, isso aqui é Flusser, né? Eu falei, achei meu trabalho. Mas aí você tirou as imagens que tinham, né, na máquina fotográfica e colocou frases. Né? Frases de autores que pensam a imagem. Então, eu fiz uma coletânea de autores, tem o Philippe Dubois, tem a Lúcia Santaella, tem o próprio Flusser. Eu peguei também frases do Júlio Cortázar, ele não pensa em imagem, mas é um escritor que eu adoro. Então eu fiz uma coletânea de 13 frases que eu coloquei no interior dessas 100 câmeras. Então tem frases repetidas. Eu vou distribuir, vou deixar em locais que eu passo, às vezes eu vou deixar numa praça, cafés. Eu gostei muito do ano passado de eu não ter um local fixo para agir. E dessa vez eu resolvi fazer a mesma coisa. Você tem esse retorno das pessoas que pegaram, encontraram um balão, uma folha? Como é que é para você isso? O que acontece, já acontece muito. Como todo ano eu coloco de 50 a 100 objetos na rua, quando alguém me conhece hoje e começa a descobrir o que eu faço, às vezes fala, Tom, tem uma obra tua lá em casa. E outra coisa também que eu tenho adorado é que, por exemplo, eu descobri que Polaroid invisível, projeto cinematógrafo, eles já são já faz parte de uma das atividades das escolas municipais de Curitiba. Então, quando eu soube que as escolas estavam usando Polaroid invisível, projeto cinematógrafo, eu falei, puxa, que bacana, né? Já tem criança que já está trabalhando com conceitos que eu criei. Isso eu acho mais gratificante até que ganhar um prêmio. Porque você está lidando com o ser humano direto, assim, as professoras estão ensinando, isso para mim é muito bacana. Apesar de no primeiro momento elas parecerem efêmeras, elas são... O conceito fica, né? A obra vai, mas a ideia fica, né?